Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui para fazer mais um para Kick Serverless, né? Esse é de número 6. E o tema de hoje aqui que eu quero conversar com vocês é sobre orquestração e coreografia com serverless. Esse tema é bem legal, né? Acho que para quem está arquitetando aí na sua aplicação com serverless é interessante conhecer algumas opções aí que a gente tem para poder fazer, né, tanto orquestração quanto coreografia com serverless, né? Então, a gente começar aqui, falar um pouquinho mais de conceito mesmo, né? A gente definir o que é uma coisa e o que é outra. É, Bom, acho que primeiro de tudo, né, esses conceitos de orquestração e coreografia não é algo específico para serverless, né? A gente já vê esse conceito aí em sistemas já há algum tempo, né? A gente já utiliza isso, mas a gente vê especialmente em arquiteturas de microserviços isso, né? E agora com serverless não é diferente. A ideia aqui é a gente passar um pouquinho e dar algumas dicas de como isso pode ser feito, né? Nesse caso, pensando em utilizar o Cloud Provider AWS, né? Então, vou me basear nisso aqui, né? Para falar primeiro sobre orquestração, né? Orquestração, se a gente for fazer aí uma analogia, né? Ele seria mais como uma orquestra sinfônica, né? Então, numa orquestra a gente tem pessoas lá que são altamente qualificadas, né, para tocar seus instrumentos, né? Eles sabem tocar muito bem esses seus instrumentos, mas eles precisam, né, de uma pessoa ali, no caso um regente, né, que consiga organizar a casa, digamos assim, e mostrar o que cada um tem que fazer, né, à medida que o tempo vai passando ali, né, então ele vai orquestrando, ele vai fazendo essa regência, né, para que cada um saiba o que fazer, né, na hora que ele der os comandos, digamos assim, né. Então é basicamente uma máquina de estado, né, quando você precisa controlar estado, você está fazendo uma orquestração, então precisa, né, desse elemento, né, que faz essa organização e vai definir o que vai ser feito em cada momento, muitas vezes dependendo até de um estado específico, né? E para a gente fazer isso, no Cloud Provider, no caso aqui a AWS, a gente tem o Step Functions, né, que é um recurso, né, da AWS, e ele funciona como se fosse uma máquina de estado, onde você pode desenhar, né, seu fluxo, né, seu diagrama ali de teu processo, né, de como ele vai funcionar, né, e à medida que cada etapa, né, vai passando desse fluxo, você pode fazer vários controles, né, levando em consideração as saídas, né, de cada uma dessas etapas, você pode tomar decisões, né, e pode fazer várias conexões ali com serviços da AWS, com lambdas, né, e aí você consegue fazer essa orquestração. Então ele é uma máquina de estado e ele encaixa muito bem, né, para esse conceito de orquestração. Então precisa fazer uma orquestração numa aplicação serverless que envolve vários serviços, que envolve Lambda, né, você pode utilizar o Step Functions para isso. Queria pontuar alguns prós e contras, né, de trabalhar com orquestração, né, especialmente com Step Functions, né, que é a ferramenta aqui da AWS que faz bem esse papel de orquestração, né. De prós, a gente tem um monitoramento de ponta a ponta, né, que ele é bem mais facilitado, né, utilizando Step Functions, porque ele vai gerar essa trilha, né, de auditoria de tudo que passou, né? Então tu sabe exatamente por onde ele passou, onde que parou, né? Então fica bem mais fácil de ter uma visão de ponta a ponta do que aconteceu nesse processo, né? Ele também
tem uma facilidade, né, de implementar timeout. Então nessas interações que tem ali, né, de cada etapa desse fluxo, né, é fácil de implementar um timeout, né, e reagir a isso. A tua loja de negócio, né, ela fica modelada toda num local, né, mais fácil de gerenciar. Então você consegue ver, né, fisicamente, digamos assim, o teu fluxo, né. Então ele fica modelado, inclusive controlado por código. Então tu pode versionar isso e tu consegue, né, olhar para aquele processo e ver, né, que como que ele está implementado, ele fica visual para você, né. Então esse é um ponto bem importante. De contra, né, ele pode ser muitas vezes um serviço caro, né, ele custa aí em torno de $25, né, por milhão de transições de estado. Então cada transição de estado, né, dentro da tua máquina de estado ali, ele vai cobrar, né, lá uma fração de dólar. Então se tu tem uma escala muito grande, né, em cima, né, de um step functions, né, pode ser que ele fique caro, né? Então esse é um ponto que tem que ser avaliado. E também, né, um ponto contra seria questão de único ponto de falha, né? Então se o step function cair, né, o processo ele não vai ser executado. Então esse é um ponto negativo de trabalhar dessa forma. Aí falando um pouquinho sobre coreografia, né, tentando fazer uma analogia aqui, como eu também fiz ali para orquestração, quando a gente fala em coreografia, né, eu acho que o melhor exemplo aí para fazer analogia é um grupo de dança, né? Então tu tem um grupo de dança lá, todas as pessoas do grupo elas sabem exatamente o que tem que fazer no momento que a música toca. Em cada momento da música elas sabem o que elas têm que fazer, né? Então cada parte, né, no caso no grupo de dança, cada pessoa ela atua de forma independente, né, e sabe o que fazer exatamente no momento que a música está tocando, em cada momento exato, né? Então esse é um exemplo legal de coreografia, porque diferente da orquestração que precisa alguém, né, fazendo essa regência na coreografia, cada um sabe, é especialista naquilo e sabe o que fazer na hora certa, né, de se fazer. Então eles trabalham de forma independente, né? E aí pensando em a gente fazer isso serverless, né, a gente pode fazer isso de duas maneiras, né, na AWS, de uma forma bem simplista de falar, né. A gente pode fazer usando SNS com SQS, que seria uma abordagem bem simples e que funciona bem. Tem alguns drawbacks, mas funciona bem. E outro, talvez mais ideal, digamos assim, seria utilizando o Event Bridge, né, que é uma ferramenta aí que lida com eventos, né, e consegue te fornecer filtros, né, em cima de payloads, né, das mensagens desses eventos que estão chegando no Event Bridge, né, e a partir desses filtros conseguir determinar os caminhos, né, para onde que ele vai. Então tu consegue implementar múltiplos destinos, né, de um evento que tu está recebendo, né, direcionar para diferentes lugares. Pode implementar aí recuperação de falha, e a precificação dele é interessante, onde esses eventos que são trigados aí, que são eventos de serviços da AWS, eles são gratuitos, né? Então é bem interessante, né? A gente falando ali de Step Function, pode ser um pouco caro. Aqui ele tem essa possibilidade de ser gratuito, né? Ele tem só a questão de discovery ali, né, dos esquemas, mas ele para eventos de serviço da AWS ele é gratuito, né? Caso queira utilizar eventos personalizados, né? Você quer trabalhar aí com notificação do Zendesk ou qualquer outro serviço SaaS que você tem aí, né? Aí você vai ter a precificação lá que tem que dar uma conferida, né? Falando um pouquinho, né, de fazer coreografia e usando primeiramente SNS, pensando aqui, né, daí num caso de uso, talvez para ficar um pouco mais fácil de exemplificar, né, a gente pensar aqui num RP, por exemplo, né, um RP bem simplificado, onde quando eu gero uma venda, eu tenho que gerar várias
disparos, né, várias ações diferentes a partir dessa venda, né? Então, quando eu faço uma venda, eu tenho que enviar um e-mail para um cliente, eu tenho que registrar isso no sistema contábil, eu tenho que registrar isso para separação de estoque, preciso também fazer o faturamento, preciso emitir a nota fiscal, né? Então, pensando nesse cenário, eu posso ter lá uma função lambda que gera essa venda, né? E essa venda, a partir dela eu gero um payload, e esse payload eu mando para um tópico num SNS, né? Então, nesse tópico do SNS eu tenho lá conectado vários ouvintes, né? Alguns desses ouvintes, né, nesse cenário que eu estou idealizando aqui, são filas, né? Então são em cenários onde eu preciso garantir, né, essa entrega. Então eu coloco isso numa fila, e isso também me dá a possibilidade de controlar também como que eu quero processar isso, quero jogar para uma DLQ caso dê problema, consigo também aí, a nível de lambda, definir escalas diferentes, né, para cada dessas funções, né? Então eu quero proteger às vezes um back-end, uma API que tá por trás, né? Então eu consigo fazer esse throttling, consigo proteger um banco de dados relacional, então eu consigo escalar diferente cada um desses lambdas de forma independente. Isso já é um benefício, né, de utilizar a questão de coreografia, né, na arquitetura, né? E aí eu também posso plugar direto um lambda nesse CNS, né, mas eu não tenho aí as garantias de entrega que eu poderia trabalhar ali com SQS, por exemplo, né, com DLQ e tudo mais. Então, agora falando um pouquinho, né, de coreografia usando o Event Bridge, né? O Event Bridge ele já é uma ferramenta, um serviço, né, que pensado, né, para receber esses eventos. Então ele, em tese, ele seria até um serviço mais ideal, né, para trabalhar aí com coreografia, mas eu não gosto de ser radical assim, ponto de dizer que ele é o melhor para todos os casos, né? Então acho que não é bala de prata também, e ele tem algumas limitações, né, que no SQS, com o SNS, né, você não tem, né, que seria, tem uma limitação muito maior de clientes, né, conectados no SNS, que no Event Bridge você tem uma limitação ali, por exemplo, de múltiplos destinos por regra, né? Então tu tem uma limitação ali por bem menor para cada regra. Então tem que avaliar muito caso a caso, né? Não é bala de prata, mas o Event Bridge, em tese, ele é um serviço mais preparado já para trabalhar nesse sentido, né? Então ele tem o conceito de regras, e essas regras você pode filtrar, né, mensagens baseadas em payload, coisa que no SNS, né, você pode filtrar, mas baseado em atributos, e aí você está limitado a 10 atributos, e aqui no Event Bridge você tem a possibilidade de filtrar, né, em cima do próprio payload que está chegando ali. Então ele é bem mais completo nesse sentido. Outro benefício também de utilizar o Event Bridge é que ele tem muito mais targets, né, do que o SNS. O SNS tu vai ficar ali limitado, às vezes, para o Lambda, para o SQS, né, para poucos serviços, né, que você vai conseguir conectar direto, né. Então, por exemplo, se você quer conectar num outro serviço da AWS, muitas vezes vai ter que ter um Lambda ali para fazer esse intermédio, né, coisa que com o Event Stream, o Event Bridge, desculpa, você tem essa conexão direta. Né? Então, nesse mesmo cenário, né, que eu comentei, né, de um RP, basicamente seria esse mesmo Lambda gerando a venda, mandando esse evento para o Event Bridge, aí baseado nas regras, né, que se tem ali, estaria fazendo esse roteamento aí, ou notificação, né, para outros lambdas que vão fazer as suas ações, envio de e-mail, registro contabilidade, registro de separação de estoque, emissão de nota fiscal. Então ele gerenciaria isso, tipo
um service bus assim mesmo, né? Ele recebe isso e vai filtrando e disparando para os targets que você tem, né? E aí na mesma linha, né, de falar um pouco de prós e contras, né, como eu falei para a orquestração, de prós, né, acho que cada etapa, né, do processo ele pode ser mudado independentemente, então como ele não tem esse forte acoplamento, né, com o processo que está desenhado, como tem no Step Functions, ele dá essa flexibilidade, né, e de cada coisa poder ser mudado independentemente. Né? Cada etapa do processo também pode ser escalada independentemente, eu comentei isso ali antes, né? Então isso também facilita, então eu consigo, né, tunar isso, então é um ponto bem interessante, né? Baixo acoplamento, também comentei já agora sobre isso, então se você quer adicionar, né, novos ouvintes, né, para essa mesma mensagem, né, para que ele faça alguma coisa quando esse evento acontece, também é bem mais fácil, né, utilizando esse padrão, né, utilizando tanto o SNS quanto o Event Bridge. De contras, né, que o monitoramento de ponta a ponta é mais difícil, né, pelo fato aí de que cada processo é independente, então eles não têm relação forte, né, entre eles, então fica mais difícil monitorar isso de ponta a ponta. É mais difícil também de implementar timeouts, né, também por conta dessa desacoplamento, né, de não ter esse relacionamento forte. E o processo ele não fica modelado explicitamente, né, assim como na orquestração ali com o Step Function você tem o desenho bem definido, né, de como que é o fluxo, né, do processo, né, que vai ser executado, e você tem isso no código e tem isso visual. Na coreografia que você não tem, tem vários serviços que são separados e que são trigados por um serviço que está no meio, né? Então esse seria um ponto negativo, e aí teria que manter, né, uma documentação que consiga mostrar de alto nível, né, como é que essas caixinhas estão se comunicando e como que funciona. Legal? E aí acho que para a gente fechar, não significa que um modelo ele é melhor, né, em relação a outro. Na verdade são características diferentes para resolver problemas diferentes, né? Então, inclusive muitas vezes vai ser necessário usar a combinação de ambos, né, para resolver um problema. Então não significa que orquestração é melhor que coreografia, né, ou o contrário, né, porque eles resolvem problemas diferentes, então tem que analisar cada cenário, se você precisa controlar estado para definir os próximos passos, ou se simplesmente uma notificação, um evento dele já pode trigar todos os demais. Então vai depender muito do requisito, né, e muitas vezes vai ser a combinação deles, né, para conseguir resolver de fato o problema. Beleza? Qualquer dúvida, feedback, só me procurar aí nas redes, Epires da Silva, sem servidor cast, pode dar o feedback, procurar a gente e vamos conversando sobre tudo isso, beleza? E aqui a gente encerra mais um Pra Que Serverless e até a próxima aí. Obrigado, pessoal.